Como é que um piloto se torna mais do que um campeão? Como ele vira um símbolo? Bom, essa é a história do Lewis Hamilton e a gente vai entender junto o que transformou esse cara numa lenda. Sabe, para entender o Lewis Hamilton, não dá para olhar só para as vitórias, para os troféus. A história dele é bem maior que isso. E aí fica a pergunta, né? O que constrói uma lenda? É só talento? Sorte, talvez? Ou são aquelas decisões que ninguém mais teria coragem de tomar? A gente vai ver como cada pecinha dessa se encaixa na história do Hamilton. E o começo de tudo não foi num pódio cheio de glamour, não. Foi numa batalha diária, sabe? Uma luta contra todas as estatísticas. Olha só, vamos voltar lá para 1985. O sonho do Hamilton não começou numa garagem de luxo. Pelo contrário, foi construído com muito, mas muito sacrifício da família. O pai dele, o Anthony, chegou a ter 3 empregos, ao mesmo tempo. Tudo isso só para manter o filho no kart. Era basicamente o talento puro de um moleque contra um mundo que não estava nem um pouco preparado para ele. E o ponto principal aqui é esse, ó. A base de tudo era disciplina e foco. Pensa bem, enquanto muitos já começavam com patrocínio, com apoio, o Hamilton tinha a determinação de quem simplesmente não tinha um plano B. Era aquilo ou nada. E claro, né? Todo aquele esforço, uma hora tinha que dar resultado. O talento do cara era tão absurdo, tão óbvio, que simplesmente não dava para ignorar. E esse talento, claro, não passou batido. Ron Dennis, que era o chefão da McLaren na época, viu algo diferente no Hamilton, lá no kart ainda. E ele não só viu não, ele apostou tudo. Pegou um garoto e colocou no programa de desenvolvimento da equipe. Era uma aposta no futuro que, sinceramente, mudaria a história do esporte para sempre. E que futuro, hein? Chega 2007 e a Fórmula 1 vê um novato que, bom, não agia como novato. Desde a primeira corrida, o Hamilton não estava ali para aprender. Ele estava ali para ganhar. E foi lá e lutou pelo título mundial logo no ano de estreia. Uma coisa, assim, quase impensável. Aí, no ano seguinte, 2008, ele consegue. Conquista o primeiro campeonato mundial dele e se torna, na época, o campeão mais jovem da história. Pronto, o garoto prodígio tinha chegado no topo. O caminho parecia todo traçado, né? Uma carreira longa e cheia de vitórias na McLaren. Só que o Hamilton não era do tipo que seguia um caminho já traçado. Depois de uns anos com um carro que, vamos ser sinceros, não acompanhava o talento dele, ele tomou a decisão mais arriscada da carreira. Uma aposta que podia definir ou destruir todo o seu legado. Em 2013, ele fez o que ninguém imaginava. Saiu da McLaren, uma das equipes mais vitoriosas da história, para ir para a Mercedes, que na época era uma equipe do meio do grid sem grandes resultados. Era basicamente trocar a segurança de um gigante por uma promessa. Mas era uma promessa que tinha um trunfo, uma carta na manga. Uma mudança radical nas regras dos motores ia acontecer em 2014 e a Mercedes estava investindo tudo para dominar essa nova era. Cara, o mundo do automobilismo achou uma loucura. Praticamente todo mundo, de especialista a fã, falou que era o maior erro da carreira dele. A tensão ali era real. Só que o que parecia um erro, na verdade, foi o maior acerto da história do esporte. Aquela aposta arriscadíssima se transformou nisso aí. 7 títulos mundiais. 7. Igualando o recorde que parecia inalcançável do Michael Schumacher. Aquela decisão que todo mundo criticou se tornou a jogada de mestre da Fórmula 1 moderna. E como a Mercedes, ele não só ganhou títulos. Ele reescreveu os livros de recordes da Fórmula 1. Ele começou uma era de domínio assim absoluto, quebrando todas as marcas mais importantes da categoria. Mas o impacto do Hamilton foi muito além dos números, sabe? Quando ele se consolidou como o maior de todos, ele decidiu que era hora de usar a voz, a plataforma que ele tinha, para algo muito maior. O Hamilton percebeu que o alcance dele ia muito, mas muito além do esporte. Ele começou a usar essa visibilidade toda para falar de temas importantes. E aí ele deixou de ser só um atleta para se tornar uma figura global. Ele virou a voz da diversidade num esporte que, historicamente, sempre foi muito branco, muito elitista. E com a Hamilton Commission, ele não ficou só no discurso, não. Ele foi atrás de soluções, usando a influência dele para cobrar mudanças de verdade dentro da Fórmula 1. E essa ideia resume perfeitamente o legado dele. Para ele, a vitória final não era só cruzar a linha de chegada em primeiro. Era garantir que o esporte se tornasse um lugar melhor, mais inclusivo para todo mundo. Então, voltando para nossa pergunta lá do começo, o que constrói uma lenda? Talento?
Com certeza. Decisões corajosas? Sem dúvida nenhuma. Mas no caso do Hamilton, foi a coragem de usar todo o sucesso que ele conquistou para ser maior que o próprio esporte. Essa é a história de Lewis Hamilton.